Senhora presidente, deputada Renata, senhores deputados que ainda restam em plenário. Primeiro, reafirmar aqui o prazer de ver Vossa Excelência sentada na presidência. São bons ventos. Espero que o mais rapidamente possível a senhora possa ser eleita aqui pelo plenário e ocupe esse cargo de direito e de fato. Sonhar é de graça, mas trabalho político e futuro Vossa Excelência possui. Mas, deputada Renata, eu costumo, por dever de coerência, dar um prazo mínimo de 90 dias para analisar o desempenho de nossos governantes. Dê tempo deles darem arrumada na casa e dizer para que vieram governar. Mas daqui a muito pouco tempo, esses 90 dias se complementarão, porque está quase chegando, comicamente, 1º de abril. E eu depreendo, e vou começar pelo governo federal, que o presidente Bolsonaro realmente está brincando. Eu não diria, como disse o presidente da Câmara, brincando de governar, mas está brincando de nos enganar. Por quê? Porque os seus sucessivos mandatos de deputado federal revelaram que ele queria um Estado macro. Quanto maior, melhor. Sempre fez oposição a qualquer gestão que tocasse na diminuição do tamanho do Estado e, principalmente, em qualquer direito presente ou futuro de qualquer corporação de qualquer corporação militar. Além disso, tematicamente, fazia suas pregações a favor da violência, adotava o lema do ex-deputado Sivuca: bandido bom é bandido morto, enterrado de pé, preferencialmente para não ocupar lugar. Fazia o discurso homofóbico, o discurso preconceituoso em relação à mulher e seu papel na sociedade, a ponto de ter dito que ele errou na mão quando nasceu uma filha. Então, tudo aquilo que a gente jamais imaginou ouvir de um político, um mandato, nós ouvimos. Se candidata a presidente, em princípio, com os mesmos lemas preconceituosos. Começa a crescer nas pesquisas. E aí é abraçado pelos segmentos empresariais, porque ele teria uma concepção de Estado neoliberal, que ele nunca teve. E sempre teve ojeriza a macroeconomia, ao orçamento, à tributação e qualquer coisa do gênero. Na campanha, delega essa área, que é a área mais importante do governo,
ao então economista Paulo Guedes. E qualquer pergunta sobre esse tema, ele respondia. Pergunta ao posto Ipiranga. Ele mesmo batizou o economista de posto Ipiranga. E aí passou para a população, e principalmente para esses segmentos empresariais, que o que o posto Ipiranga falava era o que ele pensava. E teve o atentado criminoso da facada, que lhe tira da disputa de forma cotidiana e intensa, e ele ganha a eleição. E aí que eu acho que ele está brincando conosco. Manda uma reforma da Previdência para o Congresso Nacional. Reforma da Previdência que foi concebida pelo posto Ipiranga e por todos os assessores do posto Ipiranga, aquela cadeia, a cadeia de revenda de combustível. Bom, mas ele não acredita nisso. Ele não concorda com isso. Não é da índole dele querer minimizar o tamanho do Estado, nem tirar vantagens, principalmente das Forças Armadas. Então, ele está dizendo que quer a reforma da Previdência, quando, na verdade, não a deseja. E acha que, para tirar o foco disso, basta ele continuar polemizando naqueles temas do preconceito. Primeiro, ressuscitar uma comemoração à ditadura, quando a sociedade brasileira, à época devida, abominou. Ditadura criminosa. Depois, permeando um duelo verbal com o presidente da Câmara, inclusive insinuando que ele não faz acordo espúrio, como se ele fosse receber um deputado para discutir investimentos num determinado segmento do país, fosse acordo espúrio. Se algum deputado fizer alguma proposta espúria, ele, como presidente, dá voz de prisão na hora. E diz que agora é com o Congresso, como ele não tivesse nada a ver com isso. O Congresso já deu a resposta. Em 24 horas, atropelando o regimento interno, votou 2 turnos de uma PEC, tornando impositiva as emendas dos senhores parlamentares. Da noite para o dia. Mas, se eu não me engano, 496 votos. Ao mesmo tempo, parece romântico, mas não é, ir ao cinema com a esposa às 5 da tarde. É bonito, romântico, né? Preferencialmente de mão dada e preferencialmente para assistir, segundo o que ele mais gosta, um filme bonito da Disneylândia. Então, fica promovendo falsas polêmicas para sair fora do tema da governança. E o tema da governança passa pelas reformas. E não somente a reforma da Previdência, não. Por um conjunto de reformas. Fora disso, acha mais importante do que construir uma maioria temática
que ganhar mais, acha mais importante ter mais seguidores, ou no seu Face, ou no seu Twitter, enfim, ou em qualquer outro segmento da rede de internet. E aí a gente começa a espremer, 90 dias se foram, e o Brasil não avançou em nada. Esse ministro de Educação, com licença da palavra, nem português sabe falar, porque ele fala portunhol, e é o ministro da Educação. Ninguém sabe qual é a equipe de educação, porque todo dia entra e sai outro, entra um, sai outro, entra um, sai outro. Vai para a área social, o mais importante que eu tenho na mente é que foi definida uma regra para o Brasil, que menina veste rosa e menino veste azul. Isto é uma piada para o século XXI. O ministro das Relações Exteriores é outro que só acirra os problemas do Brasil com outros países, ao ponto dele ser, Bolsonaro, recebido pelo Trump, e na hora da solenidade oficial, o ministro das Relações Exteriores não está seu dileto filho. E a desculpa que vem é porque o dileto filho, sei lá que número é aquele filho, fala muitas línguas. Como dois presidentes sempre não tivessem à sua disposição os intérpretes para isso. Então, é uma série, é uma pantomima, é uma série de fatos irreais, e o Brasil estagnado. Isso é governo? E só temos até agora 90 dias. Ontem, lá no Jornal das 11, um jornal que entrou depois da gloriosa vitória do meu Flamengo por 2-1, entrou um jornal lá na Globo, não sei se é Jornal das 11 ou da meia-noite. Aí aparece o posto Ipiranga, no Senado Federal, dizendo o seguinte: eu mandei aqui uma reforma. Se o presidente não quer, se os senhores não querem, eu vou embora. Imagine, eu nunca vi isso, um ministro da Fazenda sair com 90 dias. Então, eu estou aqui acentuando que a gente está vivendo o limiar de mais uma tragédia. E a culpa, tomara que fosse a culpa da oposição, porque um governo como esse não precisa de oposição. Ele mesmo cava a sepultura para a desgraça da população brasileira. Porque, em tese, todos nós queremos que o Brasil se desenvolva econômica e socialmente, para gerar mais emprego e gerar mais renda para a população, e para que a gente tenha um pouco mais de justiça social. Muito obrigado, senhor presidente.